O uso de celular na escola a partir da Lei 15.100 de 2025. Como que é que vai funcionar? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Cabersan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre o uso de celular na escola a partir da Lei 15.100 de 2025. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo bastante brevemente sobre o uso principalmente de celulares na escola a partir da Lei 15.100 de 2025. É uma lei do dia 13 de janeiro de 2025, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de janeiro de 2025. Então é bem agorinha em relação ao momento em que eu estou gravando este vídeo, pelo menos, né? Eu vou compartilhar contigo a minha visão, as minhas impressões pessoais, algumas preocupações também, lembrando sempre que o jeito bom de conversar sobre textos normativos é com o texto normativo à mão. Então te recomendar aí que dê um Google, né? Lei 15.100 Planalto, você vai ter acesso ao texto normativo e aí vai conseguir inclusive fazer a sua própria interpretação, ter as suas próprias impressões e tudo mais, que é o jeito certo, tá bom? Eu vou compartilhar algo do que eu penso aqui contigo, da minha própria visão. Veja, a lei está tratando, ela não fala especificamente de celular, ela fala de aparelhos eletrônicos de pequeno porte. E aí a gente pode pensar principalmente em celular, naquilo que tem de mais frequente, mas também em tablets, eventualmente notebooks. Mas do que a gente tem aqui de estatisticamente mais relevante, parece-me que é sobre celular. No contexto de escolas públicas e também de escolas privadas. Tá certo? E em todas as fases da educação básica. O que a gente tem como fases da educação básica? A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Dependendo se você tiver um DNA antigo, que é a data de nascimento, né, antiga, aí você pode lembrar disso como pré-escola, ciclo básico, ginásio e colegial. Tá certo? Mas para usar expressões correntes agora contemporâneas, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Lembrando então, só para a gente ter certeza mesmo, nós estamos falando daquilo que é aquilo que a gente chamava de pré-escola lá antes, em um passado, até aquilo que era colegial, que é aquilo que vem imediatamente antes da faculdade para quem vai depois seguir para o ensino superior. Então, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, de escolas públicas e também de escolas privadas. E o que a Lei 15.100 faz? Ela proíbe o uso de aparelhos eletrônicos de pequeno porte de uso pessoal. Aparelhos eletrônicos pessoais dos alunos. Tá certo? E, de novo, nós estamos falando aqui principalmente de celular, então, daquilo que é mais comum, tá? Então, em princípio, como regrona geral, proíbe o uso no ambiente das escolas públicas e particulares, seja da educação infantil, do ensino fundamental ou do ensino médio. Proíbe o uso durante o momento da aula e também nos intervalos entre as aulas e inclusive nos recreios. Proibido o uso. A lei traz algumas exceções. Então, para garantir acessibilidade, pode. Para garantir inclusão, pode. Então, professor, mas do que é que está falando? Veja, às vezes a pessoa é uma pessoa com deficiência. Pode ser uma deficiência auditiva ou visual, por exemplo, alguma coisa assim. E a gente tem aplicativos que cooperam para a acessibilidade da informação. E então a lei procura excepcionar isso. Também excepciona situações de estado de perigo, de força maior, de casos fortuitos. Tá certo? Mas em regra, seja durante a aula, seja
em intervalos entre as aulas, seja no recreio, proibido o uso. Parênteses aqui para expressar algo que me parece que é muito importante antes da gente prosseguir com a reflexão, que é o seguinte: a gente tem uma constatação de nível mundial de que nossas crianças e jovens estão, como nunca desde que a gente tem registro, pelo menos, acometidas por quadros de depressão, por fragilidade psicológica. E isso muito pelo fato da nova realidade, nem tão nova assim também, mas relativamente nova, das redes sociais. E da inclusão de pessoas não completamente maduras ainda nesse contexto, em que se depende tanto de joinha, de coraçãozinho, da aprovação de pessoas que você não conhece, talvez você nunca venha a conhecer. Essa ampliação enorme de um círculo social que talvez nem exista e cuja felicidade de algumas pessoas depende da aprovação de tudo isso, vai ganhando proporções que são muito complicadas. Então, a preocupação que existe por trás da lei é uma preocupação muito legítima relacionada à saúde mental, inclusive. Né? É importante a gente ter isso em perspectiva. Professor, mas até para o recreio, veja, procurando compreender aquilo que leva à lei, isso parte de uma constatação de que, olha, crianças e jovens não conversam mais entre si, nem durante o recreio. É cada um só ali com a cabeça socada no seu próprio celular. E vai criando adultos, veja, você que está me vendo aí, você deve lembrar de alguma reunião de família, pessoas que moram em cidades diferentes e tudo mais, tem saudade e tudo mais, conversam por vídeos, e que quando estão no mesmo ambiente estão conversando por mensagens e por vídeos com outras pessoas que estão em outros ambientes, porque não se consegue muito mais conversar com quem está ali na sua frente, ou sustentar uma conversa longa, entendeu? Isso, fora falar que as pessoas não leem quase também mais, ou seja, que se diminuiu um tanto o nível, isso segundo algumas constatações, podem ser até um tanto quanto controvertidas. E a pessoa vai lá para a beira da montanha ou para a beira da praia e ao invés de ter um momento de contemplação, ela está aí o tempo todo trocando mensagem, tirando fotografia para postar em redes sociais, conferindo quantas curtidas teve a fotografia ou o vídeo dela e tudo mais. E depois ela vai embora e a contemplação em si mesmo nem existiu direito, porque o que ela viu do mar ou da montanha é enquanto ela estava olhando para a tela do celular aquilo que ele captava pela lente. Né? E aí a família que se reúne na praia e não conversa também, porque está cada um com o seu próprio celular. Até aquele problema que a mim incomoda demais, pelo menos, que é das pessoas que vão para a beira do mar e além de estar cada um no seu celular, está com uma música enorme, você não consegue mais ouvir os barulhos da natureza, porque tem alguém que decide que a própria playlist deve ser o melhor agrado de todo mundo, mais do que o barulho do mar. Eu vou te confessar que para mim parece que uma pessoa qualquer para quem o som do mar não baste por si próprio é alguém com gravíssimos problemas de formação humanística. Né? Mas isso não tem nada a ver com o vídeo em si. Vamos voltar para cá então. Então veja, por trás da lei há uma preocupação bastante legítima. Agora, a gente precisa olhar para a lei e ter aquele olhar de... Né? Então, algumas coisas. No primeiro lugar, quando excepciona a lei, olha, acessibilidade, inclusão, não sei o que, para garantir o exercício de direitos fundamentais. Nossa! Mas vai ter um monte de direito fundamental, né? Veja, os direitos fundamentais no Brasil não se limitam ao artigo 5º da Constituição Federal, mas pega lá o caput do artigo 5º e as dezenas de incisos que vem depois, né? Você não precisa nem ir para aquilo que é incluído depois pelos parágrafos também, nem pensar nos direitos sociais como direitos fundamentais, que aquilo está no artigo 6º também e tal. No artigo 5º você já vai ver, olha, dá para sustentar aqui um monte de coisa, né, que dá para pegar e falar, não, mas está usando para garantir aqui o exercício de direito fundamental. Da liberdade, por exemplo. Aí, qual o limite da liberdade? Então, veja,
já num contexto de se criar uma insegurança jurídica enorme na interpretação disso aqui, né? Depois, a lei traz uma vedação em regra para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Mas, assim, me parece que alguém que está lá na educação infantil e alguém que está lá terminando o ensino médio, você tratar a possibilidade de utilização, né, dos aparelhos eletrônicos do pessoal aí, tudo como uma proibição só em regra, eu, para te falar bem a verdade, não sei se é a melhor maneira de tratar. Quer dizer, você está falando lá de gente de 4 ou 5 anos e gente de 17 anos. Eu não sei se tratar todo mundo do mesmo jeitão, assim, quase que como uma demonização da coisa. Agora é eu não sei se isso é o melhor jeito. Eu vivo sempre dizendo que nós somos um povo que tem um problema muito sério com enxergar a virtude do meio termo, que é o que Aristóteles dizia, né? A importância do caminho do meio, que é o que o Buda falava, né? Aqui a gente acha que não, é ficar em cima do muro, é o isentão, é o bundão, não sei o que, mas que horror desgraçado que a gente tem do meio termo das coisas, né? Ou pode de qualquer jeito, ou não pode, daí as exceções são para uso de caráter pedagógico, ou então, tá, mas na hora do recreio do cara que está lá terminando o colegial, ele não pode querer, de repente, né? Então, não tem outra forma, talvez, da gente lidar isso que não seja por meio da proibição. E aqui eu vou para o último ponto de reflexão pessoal. E já repetindo aqui algo que eu tenho contado quando possível, que é, eu estou no lugar de alguém que se entende como liberal. A mim me incomoda esse negócio do Estado querer, para falar o português tão claro, cagar tanta regra na cabeça da gente o tempo inteiro. Eu não sei se isso é mais alguma coisa que o Estado tem que fazer como proibição peremptória e tudo mais, ou se isso deve passar um pouco pelo contexto das famílias de se conversar em casa também, e cada família estabelecer quando pode, quando não pode ter celular, qual o limite de uso, a partir de quando o celular da criança vai poder ou não ter chip e tudo mais, a partir do que a criança, do que a família enxerga que faz sentido, o pai e a mãe conversando com a criança, com o jovem e tudo mais, e estabelecendo aquilo que enxerga que, segundo o projeto de vida deles, faz mais sentido. A mim incomoda um tanto esse negócio do Estado ficar o tempo todo te falando o que você pode querer assistir, o que você não pode querer assistir. É um controle remoto da sua vida, entende? O que você pode querer beber, o que você não pode, o que você pode querer comer, o que você não pode, o que você pode querer cheirar, o que você não pode, né? Com quem que você pode querer casar, com quem que não pode querer casar, quantas vezes você pode querer largar ou não. Para mim, é um excesso de Estado naquilo que talvez seja, ou devesse ser, a esfera privada da vida das pessoas. Aquilo que é, e a gente está falando de crianças, o pai não é absolutamente dono, tudo mais. Veja, não é isso que eu estou falando, né? De novo, a virtude do meio termo. Assim como o pai, me parece que é absurdo você falar, não é dono para estragar, para matar, nós vamos voltar para o direito romano. Tá, tudo bem, nós vamos querer que os filhos sejam propriedade do Estado, então para o Estado então determinar e ver, professor, não, isso você está falando não tem nada a ver. O próprio matricular na escola é obrigatório, tomar vacina é obrigatório, tal, tudo, mas veja, talvez a gente esteja comparando coisas que sejam bastante diferentes aqui. Talvez não, e talvez eu esteja falando bobagem. Talvez a minha preocupação seja ingênua, inocente, sem pé nem cabeça nem nada. Mas é mais uma vez o Estado. Não, aqui vocês não vão resolver desse jeito, não. Vai ser do jeito que eu mandar e está proibido. E é proibido em todas as fases da educação básica, indistintamente. As exceções são as que eu estou falando. E é inclusive no horário do recreio, hein? Então, para mim isso parece um Estado um tanto quanto paternalista, e eu que me enxergo um tanto liberal, eu me incomodo muito com isso, e em geral com bastantes coisas que são semelhantes. Eu já te falei, né, esse negócio do Estado querer regular o que eu posso querer assistir, eu tenho um pouco de horror a isso. Né? Eu prefiro continuar tendo um controle remoto do que eu vou assistir
da interpretação que eu vou fazer. Eu não acho que precisa ter alguém para controlar para mim o que é que eu posso ter de acesso para formar minha opinião. Não acho isso. Não quero terceirizar o controle remoto da minha vida. E sempre tem alguém para dizer o seguinte: mas você é alguém que já terminou pós-doutorado e tudo mais. É o apelo à vaidade. Porque as pessoas acham que elas têm bom senso, mas que as outras pessoas não têm. Ou seja, querem tirar o controle remoto da vida dos outros. O que é de uma arrogância sem tamanho. Eu acho que cada um deve poder interpretar, formar a própria opinião, e que a democracia passa muito por isso também, né? Pela manutenção das nossas esferas de liberdade. O vídeo se alongou um tanto mais do que eu tinha planejado, mas eu acho que é um assunto bastante contemporâneo agora, de extrema importância para a gente pensar. Ô, professor, você não acha que isso é inconstitucional? Eu também acho que a gente tem uma mania de ficar chamando tudo de inconstitucional e tudo mais. Queria te lembrar do princípio da legitimidade das normas. Em princípio, a gente tem que presumir que a norma é legítima. Quem se sentir prejudicado pela norma deve acionar as vias do Poder Judiciário para pedir as medidas que entender que são necessárias para que seus direitos sejam respeitados, inclusive no que diz respeito aí à esfera de controle de constitucionalidade difuso ou concreto e tudo mais. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha feito você pensar, ainda que eventualmente você discorde, né? Porque a discordância faz parte do ambiente democrático também. Eu queria te convidar a contar para mim de onde é que você me assiste, o que é que você faz e qual a sua opinião sobre esse tema. Porque eu fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando e eu muitas vezes repenso as minhas próprias posições a partir daquilo que vocês me ajudam a aprender. E, na medida do possível, eu gosto muito de interagir com o público aqui do canal, apesar de toda a correria, por meio dos comentários aqui embaixo, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha para este vídeo, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.